Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em Santa Catarina, apoiadores de Bolsonaro fazem gesto nazista. Apologia ao nazismo é crime no Brasil. Vamos falar sobre isso aqui neste vídeo. Acompanhe até o final, inscreva-se, compartilhe para que a gente possa comunicar a mais pessoas as notícias. E o canal aqui defende a democracia, direitos humanos, e você vai ajudar que outras pessoas tomem conhecimento de algumas coisas, alguns detalhes do bolsonarismo que eu sempre trago aqui no canal, para que, quem sabe, essas pessoas tomem consciência de que o bolsonarismo não é algo para o cidadão defender. Eles são da extrema direita e precisa que a população se alerte, seja alertada, porque a mídia tradicional deixou a desejar no que refere a informar adequadamente as pessoas, e muita gente está indo aí nesse bolsonarismo. 58 milhões de pessoas votaram em Bolsonaro, e acredito que a maioria dessas pessoas não sabem muita coisa sobre o bolsonarismo. Por isso eu estou trazendo vários vídeos aqui informando detalhes. Acompanhe este vídeo, eu vou falar, além dessa notícia, vou falar também das vertentes bolsonaristas que você talvez ainda não saiba, não tenha se atentado para esses detalhes. Acompanhe o vídeo até o final. O Ministério Público de Santa Catarina vê saudação nazista em apoiadores bolsonaristas. Todo mundo que apoia Bolsonaro tem esse comportamento? Claro que não. Mas existe um grupo no bolsonarismo que tem essas atitudes. Vocês devem lembrar que o ex-secretário de Bolsonaro fez um discurso imitando o ministro de Hitler. Então ele fez um discurso, copiou, colou, né? O mesmo cenário, a música, e fazendo alusão àquele período de Hitler, né? E aí por isso ele perdeu o cargo. Esse fanatismo que envolve o bolsonarismo, eu conheço pessoas que a gente fala com elas e a gente mostra os dados. Eu já falei aqui no canal, a gente mostra os dados que ele não comprou vacina. A pessoa não fala, não quer saber. Você mostra, olha, não sou eu que estou falando aqui, ó, é oficial. Ele deixou de comprar vacina, ele recusou 11 ofertas de vacina. Imagine as pessoas. Eu fiz vídeo aqui no canal que teve dia que morreram mais de 4.000 pessoas. Então, por que explica uma pessoa ignorar um fato desse? O que explica a pessoa não responder, dizer não, mas esse a mais é que é o problema, mas o Bolsonaro, ele é assim mesmo. Então, está começando a aparecer muita coisa, né? A gente está falando, agora tá saindo só dos bastidores, e muita coisa está aparecendo para a sociedade mais do que antes. Principalmente agora que ele perdeu as eleições, e tá vindo muita coisa à tona, né? Essa revolta desse grupo bolsonarista mais extremista, e eles estão mostrando a cara, né? Fechando rodovias, atentado ao Estado Democrático de Direito. Eu fiz um vídeo agora, postei um vídeo recentemente, que uma jovem com doença rara está sendo impedida de ter o tratamento por conta desses bloqueios. Ela precisa de tratamento parenteral, devido à condição da doença dela. Ela precisa de alimentação intravenosa. E aí ela é um dos exemplos, né? Tem hemodiálise, tem falta de oxigênio, tem o perigo de faltar oxigênio terapêutico em hospitais. Acredito que a sociedade agora vai ter um outro olhar para o bolsonarismo. O bolsonarismo, ele tem várias vertentes. Ele tem a vertente lá dos mineradores, dos madeireiros, dos grileiros,
que invadem terras indígenas e indígenas são assassinados por conta disso. Protetores da floresta são assassinados por conta disso. Eu já falei aqui no canal, todo mundo já está sabendo, todo mundo já viu notícias de indígenas sendo assassinados, protetores da floresta sendo assassinados, como foi o caso de Dom e de Bruno. Que repercutiu mundialmente. Ele tem a vertente dos grandes empresários bolsonaristas que apoiam. Recentemente tivemos aí até uma trama contra o Estado Democrático de Direito. É bom lembrar, descobriu aí um grupo de WhatsApp com empresários, grandes empresários querendo tramar um golpe de Estado. Foi descoberto, está aí na mídia, todo mundo está sabendo. Então Bolsonaro tem várias vertentes. Ele tem tinha apoio do mercado financeiro, com as políticas radicais de Paulo Guedes, que fez a reforma da Previdência, complementando as reformas do presidente Temer, que foi o teto de gastos, a reforma trabalhista, e que retiraram direitos dos cidadãos. Bolsonaro tem apoio dos militares, e aí nós não sabemos quantificar quantos por cento ele tem de apoio dos militares, mas ele tem no próprio governo, um governo com mais militares do que na própria ditadura militar. Ele tem apoio de parte da imprensa. Nós podemos citar a rede de televisão de Silvio Santos, a SBT, o SBT. Nós podemos citar a rede Record, que é do bispo, que é do Edir Macedo. Ele tem apoio, além da TV, de parte da imprensa. Ele tem apoio de lideranças evangélicas bolsonaristas, de igrejas evangélicas bolsonaristas, fiéis e pastores bolsonaristas. Inclusive eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, assistam aqui no canal. Ele tem apoio da parte da direita, da extrema direita, que essa parte que divulga fake news contra a vacina, que é um movimento que está no mundo contra a vacina, um movimento que traz o ódio, o discurso de ódio, fake news, desestruturação do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro tem apoio de radicais, pessoas radicais que querem destruir a democracia. Então, ele tem apoio de várias vertentes antidemocráticas. Ele tem apoio de radicalismos. Ele tem apoio de policiais militares. Ele tem apoio da Polícia Rodoviária Federal. Agora ficou bem claro durante as eleições que a Polícia Rodoviária Federal fez diversas blitz em pleno domingo de votação. Isso nunca aconteceu, atrasando a chegada de pessoas à sua votação, ao seu local de votação. E por isso ele poderá, o diretor da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, poderá sofrer ações cabíveis. Então ele tem apoio de diversos ramos, diversas vertentes. Ele não chegaria a presidente sem esses apoios. E um desses apoios que eu citei, que lhe deram muitos votos, foi o apoio dos evangélicos bolsonaristas, dos pastores bolsonaristas, as igrejas bolsonaristas lhe deram uma base de votos muito forte. Inclusive, nas eleições, eles interferiram nas eleições, acusando o adversário do presidente, que venceu as eleições, acusando de diversas mentiras. Inclusive eu recebi várias aqui e coloquei naquele programa Fato ou Fake e devolvi para as pessoas que me encaminharam, dizendo: olha, isso aí é fake. Já falei aqui outras vezes. Então, o bolsonarismo talvez agora,
neste momento está se mostrando mais a sua face. E pastores mesmo diziam esses pastores bolsonaristas, que ele era ungido, que ele era escolhido, coisas desse tipo. Talvez agora está mostrando que ele não é ungido nem é escolhido, e que ele prega a violência, e que nada ele tem a ver com os ensinamentos de Cristo. Então o bolsonarismo está mostrando a sua face. Essa saudação nazista que eu falei aqui no começo deve ser investigada pelo Ministério Público e deve ser respondida para a sociedade, deve ser investigada e, se comprovada, deve ser colocada para a sociedade, né, que tem que saber se realmente eles defendem o nazismo ou o que é que eles defendem, né? Eu sei que eles estão fazendo um alvoroço na sociedade brasileira. Nós nunca fomos assim, quando em 2018 para cá, o bolsonarismo está fazendo uma revolução na sociedade brasileira. As famílias estão divididas, a igreja está dividida, a sociedade está dividida, as instituições estão divididas. Tudo por conta desse bolsonarismo que vem difundindo as suas ideias, o seu negacionismo durante a pandemia, a sua insensibilidade durante a pandemia. Pessoas morreram, 700 mil pessoas morreram, e o presidente não agiu, ou agiu a favor do vírus e não agiu para impedir a propagação do vírus, e por isso ele vai sofrer, poderá sofrer responsabilizações diversas, inclusive pela CPI, ali elencadas pela CPI da pandemia. Tem também denúncias no Tribunal Penal Internacional, inclusive denúncias dos povos, dos povos afetados, que são os povos indígenas, a articulação dos povos indígenas. A PIB fez 2 denúncias no Tribunal Penal Internacional por genocídio e por não proteger os índios, que é dever do Estado. Então, poderia ficar falando aqui várias coisas sobre o Bolsonaro, sobre o bolsonarismo, mas vocês estão vendo aí que após as eleições o bolsonarismo mostra a sua face, que na verdade ele vinha, aquele morde e assopra, né? Ele fazia aquela tática do morde e assopra, e a cada hora que ele faz, ele avança, que tem a reação da sociedade, ele recua. Esse foi o bolsonarismo de 2018 até agora. Ataques às instituições, aí quando vinha a sociedade falando, ele aí recuava. Vocês devem lembrar que ele agredia os ministros do Supremo, depois pedia desculpa. Então ele ia testando até onde ele podia chegar. Mas ele só fez isso porque o Procurador-Geral da República não cumpriu e nem cumpre o seu papel até o momento. Deixa o presidente fazer o que quer. E como na democracia, como na nossa democracia, apenas o Procurador-Geral da República poderia impedir qualquer crime do presidente da República. Então, como ele não agiu, ele se sentiu à vontade. E também o presidente da Câmara, que pode colocar os pedidos de impeachment que ultrapassam a centena. Mas também o presidente da Câmara é aliado do presidente. Então ele teve essa sorte. Ele articulou, na verdade, né, porque ele que nomeou o procurador, e ele ajudou o presidente da Câmara, o Arthur Lira, a ser eleito presidente da Câmara. Então ele se brindou até o final do seu mandato, mas não conseguiu se brindar do voto das pessoas que querem a democracia, o voto das pessoas que querem acabar com esse bolsonarismo, que não querem mais esse presidente, as pessoas que perceberam a atuação dele na pandemia e que protestaram com cada voto. E ele não quer aceitar o resultado das eleições, e poderia... Ele veio dizendo que não aceitaria, que as urnas eram fraudadas, sendo que ele mesmo foi eleito por essas urnas, e a família dele. Então é um paradoxo, né? Então mas está saindo do controle dele, porque
ele vai chegar um momento que mesmo ele dizendo para as pessoas não vão mais obedecer ele. Essas pessoas, esses extremistas, vão querer um outro líder que avancem na radicalização, né? Porque ele falou o tempo todo que não ia aceitar e que ia ter um golpe de Estado. Então, seus subordinados estão aguardando esse golpe de Estado, tanto que estão pedindo o golpe de Estado. E estão fechando as rodovias para que o líder se manifeste, mas ele não, parece que ele não quer o golpe de Estado, ou não tem força suficiente, ou não tem apoio suficiente, porque na verdade, se ele tivesse esse apoio, ele já teria dado esse golpe há muito tempo. Então, fica aí o alerta na sociedade, que esse bolsonarismo, ele está, eu falo aqui, sempre converso com minha irmã, que ela gosta de política, eu converso sempre com ela dizendo que o bolsonarismo não está no campo democrático. Ele é tratado por todos, pela imprensa, pela sociedade brasileira, ele ainda é tratado como um candidato democrático, um candidato que merece disputar as eleições, tanto que ele disputou as eleições. Mas ele não é um candidato dentro do campo democrático. Ele não deveria estar disputando as eleições desde 2018. E aí eu posso fazer um outro vídeo explicando por quê. Já expliquei em alguns vídeos que eu fiz aqui. Um dos motivos, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, é que ele, dentro da Câmara Federal, ele homenageou a ditadura, a tortura. Por esta razão, ele não poderia ser candidato. Se a lei fosse cumprida, porque ele, naquele momento, ele já se mostrou que ele era incompatível com a Constituição. Mas como o TSE e a Câmara dos Deputados não o cassaram, a Câmara não cassou o mandato dele e o TSE não cassou a chapa, não impugnou, na verdade. Então o TSE, caberia ao TSE impugnar a chapa e dizer, não, você defendeu torturador, a tortura, você não pode ter uma chapa, porque você vai atentar contra o Estado Democrático de Direito. E foi o que aconteceu. E logo depois, o TSE não impugnou, aceitou a chapa, e aí ele conseguiu se eleger, né? E aí ele, logo em 2019, ele já começou a atacar o Supremo e começou a atacar o Congresso. Tanto que a partir daí que começaram os impeachments, os pedidos de impeachment, sem sucesso. E teve a pandemia, que aí ele foi fazendo ainda coisas que eu nem imaginava que ele fosse capaz de fazer, que era não comprar vacina e prosseguir no cargo, né? Porque naquele momento também poderia ter sido impedido de prosseguir no cargo, mas como eu falei, o Procurador-Geral da República funcionou como uma blindagem e o presidente da Câmara também. Então fica aí o alerta para que o bolsonarismo não seja mais viável no sistema democrático, né? Cabe aí às instituições, responsáveis, não cabe aos cidadãos, né? Aos cidadãos cabem um voto, e assim foi feito, e agora eles não querem aceitar o resultado das eleições. Espero que as autoridades resolvam, o Supremo Tribunal Federal, se for acionado, o Procurador da República, está tendo aí a transição, vai começar a transição, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai coordenar, e espero que logo a gente tenha aí o presidente empossado, para que a gente, a partir de janeiro, a gente possa arrumar a casa e virar a página da violência e do ódio e passar a ter o amor, a paz na sociedade, a democracia e o progresso para todos. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.